Uma das mais-valias desta exposição é que vai muito mais além do que os painéis expostos. O primeiro painel, porque eles estão ordenados, elenca os objetivos, relembrar acontecimentos da história de Portugal durante a ditadura, portanto, como é que era durante a ditadura, demonstrar como 48 anos de ditadura representam o atraso, a miséria e a ausência de liberdades e direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, preservar a memória de todos os que lutaram para que essa data fosse possível, sublinhar a importância da participação popular e sensibilizar para a sociedade para a necessidade de estar permanentemente alerta face às ameaças à democracia, concebendo esta mesma democracia como uma prática que tem que ser sempre alimentada e não como uma realidade garantida. Portanto, este primeiro painel nós tínhamos aqui para refletirmos sobre os objetivos da exposição e já havia aqui a informação de que no escalonamento das turmas podiam vir com o seu telemóvel para fazer um uso pedagógico através de fazer um scan do QR Code, podendo ter acesso a vídeos, áudios, filmes, simulações em 3D, jogos, portanto, aprendizagem também por gamificação, que os alunos gostaram muito, galerias de imagem, etc. Eu passava já aqui para este painel, portanto, os painéis são temáticos, este é o segundo painel, Deus, Pátria e Família, aqui é uma trilogia, que agora também há quem tente uma quadrilogia, mas aqui não havia referência ao trabalho, mas havia imenso trabalho, nomeadamente trabalho infantil, que era visto com muita naturalidade, e também uma referência muito importante ao papel das mulheres, quer na Revolução, quer qual era o seu estatuto social durante a ditadura. Muito a visão da mulher como uma agente reprodutora para aumento demográfico, embora a mortalidade infantil e a mortalidade das parturientes fossem em taxas elevadíssimas. Os horrores da ditadura e de outros ditadores semelhantes, chama aqui a atenção, por exemplo, cada um dos tópicos, o discurso de ódio, as mulheres no tempo da ditadura, horrores de outros ditadores, fala-se aqui, por exemplo, na Alemanha, do Holocausto, fala-se do General Franco, na Guerra Civil Espanhola, as transformações em Portugal, aqui, por exemplo, também as grandes feministas, os grandes movimentos femininos, de feministas, mas não fica por aqui. Qualquer aluno com o seu QR Code pode fazer o scan e, por exemplo, aqui, só para dar um exemplo, há aqui capas de livros e tem acesso aos livros para fazer a sua leitura, ali com as senhoras a lutar pelos direitos fundamentais das mulheres, também tem acesso a vídeos e documentários e, portanto, esta exposição transcende muito o espaço físico em que existe. Houve também o cuidado de haver uma imagética que quem viveu esses tempos, por mim falo, é uma imagética que acaba por ser familiar. Aliás, a exposição está aberta também à participação dos encarregados de educação, basta haver um aviso que querem visitá-la. A biblioteca não tem um público cativo, a escola e a biblioteca existem para a comunidade em abrangência. Aqui já passando ao painel 3, grandes demais, a ideia colonialista, a ideia de não permitir que territórios tivessem a sua soberania e uma ideia romantizada que havia na época de que havia a todo custo que manter um Portugal imperial. Que não importavam muito, não era muito a questão das vidas humanas, e até a ideia de que morrer pela pátria era das formas mais honrosas de se morrer. Portanto, um Portugal profundamente empobrecido. Há aqui os números que levaram os meninos a ter uma surpresa, de mais de 1 milhão de jovens portugueses que foram recrutados para a designada guerra no ultramar. E havia uma ideia um bocadinho romantizada, que as pessoas iam para a África, estavam lá a apanhar sol, a comer muita fruta, mas a verdade é que as pessoas iam para a guerra
e vinham com quem sobrevivia à guerra vinha com sequelas terríveis, que eram muitos a nível físico e todos, com toda a certeza, sequelas a nível psicológico, porque ninguém sai imune, ninguém sai sadio mentalmente depois de vivenciar uma guerra. Portanto, documentários também relacionados com as situações de guerra também é possível aceder através do QR Code. Passo aqui para o quarto painel, a ideia de Portugal como uma família alargada e da figura de Salazar um pouco paternalista, o provedor, o protetor, o deixem estar, eu penso por vocês, eu cuido de vós, obviamente à minha maneira, ninguém tem que estar a fazer nada, ninguém tem que ter espírito crítico, ninguém tem que ter algum tipo de iniciativa, que estou cá eu. E há novos e atuais ditadores que eu acho que também têm muito essa postura, de um certo paternalismo, deixem estar que eu resolvo, nem que seja assim um pinguim solitário numa terra que não existem pinguins. E portanto, essa ideia, temos aqui esta imagética de Salazar com a sua noiva Portugal, faz-me lembrar até a canção de Sérgio Godinho, do galo e da galinha, não é? E o galo era o dono dos ovos. O galo era o dono dos ovos. A questão, de facto, da seriedade do trabalho e uma certa ideia idílica de que o trabalho, mesmo o trabalho infantil, era algo de muito nobre, também associado um pouco à ideia de que algum tipo de sofrimento tinha também a sua forma de beleza, digamos assim, talvez devido a uma herança judaico-cristã, o que fazia com que muitas pessoas ficassem muito resignadas à sua pobreza, à falta de saúde, à falta de meios, à falta de um Serviço Nacional de Saúde, que foi uma grande conquista de Abril. E portanto, aqui a associação a outros regimes totalitários, nomeadamente aqui o nazismo, e é preciso demarcar, com novas ondas de antissemitismo e de neonazismo a eclodirem, infelizmente. E lá está, trabalhar as camadas inferiores, a mocidade portuguesa, que era uma espécie de réplica bootleg da juventude de Hitler, do Terceiro Reich, e muito essa ideia, portanto, que o trabalhar de sol a sol, edifica, é algo honroso e não é pelo ganho, pela recompensa, mas por ser alguém trabalhador. Portanto, e aí os direitos, as horas de repouso não eram equacionadas. Avanço aqui para o Afiada como uma seta, que é uma metáfora da censura. Da censura e do lápis azul. Aí sim notei que os alunos não tinham muito bem a ideia, os mais jovens, os mais novinhos, do que era o lápis azul. E, portanto, a proibição da liberdade de expressão, os censores, e também através do código QR podemos ter acesso, quer à sede da PIDE, quer a milhares de documentos que foram censurados, desde canções a poemas, a livros, também o acesso a documentários da forma como as pessoas encontravam, através de metáforas, contornar a questão da censura. Os castigos que eram dados a quem ousava ter uma voz livre. Lá está, uma forte ligação entre o poder político e a dimensão religiosa. Portanto, havia quase a ideia de um líder simultaneamente político e um guru religioso, contrariá-lo, quase que entraria na dimensão do pecado. E este painel é extremamente interessante, que é aquele que causa mais pasmo a nível da proibição. Por exemplo, os alunos acham muito curioso que 3 pessoas juntas na rua era proibido, não é? Vinha a polícia e considerava-se um ajuntamento. Eles acham naturalíssimo encontrarem-se até no fim das aulas, e quando digo vocês os dois mais um amigo encontravam-se na rua para falar, isso não era permitido. Como assim não era mesmo? E portanto essa consciência de como as coisas eram efetivamente na altura. Ao serviço de muito poucos, portanto um país, um Portugal que eventualmente para uma elite muito, muito, muito restrita até podia ser o Portugal que eles almejavam,
mas a esmagadora maioria da população a viver em condições de pobreza, de analfabetismo, de imensas dificuldades, da necessidade de abandonarem o país à procura de melhores condições de vida. Lembremos que somos um país de imigrantes e lembremos que as pessoas partiam na busca de um sonho e na esperança de serem bem acolhidas em países onde não falavam a língua, nem conheciam a cultura. As pessoas não iam para a Alemanha ou para a Suíça a falar alemão, nem conhecer a história da França, nem de Luxemburgo. Havia vontade de ter uma vida melhor e de haver um acolhimento minimamente humano. Portanto, aqui depois a questão da saúde muito debilitada. 55 óbitos por cada 1000 nascimentos em 1970, que é um ano que a mim me diz bastante, mas eu sobrevivi. Mas, portanto, a cada 1000 bebés, 55 crianças morriam. Isto é um número completamente assustador. Este livro, eu cheguei a ter este livro, o livro de leitura da 3ª classe, uma escola muito fisicamente punitiva, com castigos físicos, muito segregadora dos alunos que davam para os estudos e dos alunos que tínhamos até as orelhas de burro e que eram rotulados como os incapazes. Uma metodologia baseada na memorização, memorizar mesmo que não se compreende, também um discurso encomiástico do ditador, aliás, a figura dele na sala de aula, o crucifixo, Portugal e os seus territórios. Aprendíamos rios, aprendíamos estações ferroviárias até ultramarinas e muito a questão de aprender a ler, escrever e aprender os números. Portanto, o mínimo, digamos assim, para ler qualquer coisa, escrever e saber dar trocos, mas não, o saber não era visto como um grande aliado, porque o saber leva ao espírito crítico e o espírito crítico não gosta de ditaduras. Ora, avançando aqui para o 7º painel, uma agência sem inteligência, aqui os métodos de repressão de quem ousava firmar-se contra o regime. Temos aqui os métodos, infelizmente, de tortura, nomeadamente a sonegação do sono, os espancamentos. É algo que os alunos acham terrivelmente fascinante, porque efetivamente os métodos de tortura eram tremendos, as pessoas ficavam encarceradas, a família não tinha quaisquer notícias, as pessoas eram torturadas, humilhadas e muitas vezes não sobreviviam à tortura. E bastava, obviamente, um delator, alguém que fazia uma acusação, mesmo que eu acho que ideologicamente seria sempre infundada, que era o que se chamava na altura os bufos. E as pessoas viviam sob a égide do medo. Havia sempre o sussurro, o murmúrio e o medo que um vizinho, por causa de um poço, um familiar que não ficou contente com a herança, fizesse queixa, e as pessoas, porque não havia grande investigação, né? Havia sempre vigilância e punição, vigiar e punir, vigiar e punir. Este painel, os alunos tinham sempre muita curiosidade na abertura dos QR codes, na descodificação, porque os métodos eram terríveis e tremendos, e não vai assim há tanto tempo que isso era uma realidade constante. Felizmente deu-se então o dia 25 de abril de 74, este painel é dedicado a esse dia. Temos também a leitura, a interpretação de imagens, portanto aqui é este monstro, apenas com uma antropomorfia feminina, porque representa a ditadura, a querer devorar os escravos, que simbolizam a democracia, mas que felizmente vingou, e a forma como as Forças Armadas se uniram ao povo para deitar abaixo, digamos assim, um ditador e operar um regime. Os Capitães de Abril, depois há aqui um QR Code também que nos, neste caso até no próprio painel, que nos remete para o filme Capitães de Abril, que os alunos visionaram e acharam extremamente interessante. Datas subsequentes ao 25 de Abril também foram datas extremamente marcantes. Este painel, eu sim senti que houve muito acesso a conhecimento que os alunos
manifestaram que não tinham muito essa ideia. Por exemplo, 25 de abril de 74, mas uma nova Constituição só a 25 de abril de 76, por exemplo. Não foi tudo automático. Eu aqui lembro sempre, sobretudo, que a mudança de um regime não implica nunca a mudança imediata de mentalidade, e vigorava ainda muito uma mentalidade, nomeadamente nas escolas, a continuidade de castigos físicos, a continuidade de uma metodologia de memória e de punição. Não foi assim de repente, mas obviamente que foi uma data absolutamente incontornável. Liberdades a sério e para todos, a ideia da equidade, o fim da ideia, por exemplo, da inferioridade feminina, a ideia de remeter as esposas para o lar, a ideia de que as mulheres para viajar tinham que ter autorização dos maridos, as professoras, as enfermeiras muito condicionadas no seu casamento, quase uma ideia de estar ao serviço por uma missão quase messiânica, portanto, como máquinas de uma engrenagem do seu próprio trabalho, e a vida pessoal ficava secundarizada e era balizada por regras do próprio regime. E a questão do trabalho digno, a questão do direito à greve, a questão do direito a plenário dos trabalhadores, da conquista por melhores condições de vida, saúde para todos, o lançamento das bases do Serviço Nacional de Saúde e as armas silenciadas, porque foi uma revolução que pôs fim a uma guerra, e isso nunca será demais lembrar. Acesso a melhor habitação, e sobretudo a liberdade de falar o que se pensa e saltar a rolha que lhes tapava a garganta durante quase 5 décadas. Aqui um bocadinho o que é que foi acontecendo por essa altura de relevante, uns anos um bocadinho antes, em 74, poucos anos depois, por uma regra de distrito, um critério de distrito. Aqui é bastante interessante porque é muito rara essa abordagem. Por norma fala-se Porto e Lisboa, o que é que aconteceu, e aqui são as mudanças, os acontecimentos factuais e históricos do que foi acontecendo de um período que abarca desde 1965 a 1976, grandes momentos históricos também nos arquipélagos, e este painel que eu acho extremamente interessante porque graficamente há uma imagem visual de alto impacto sobre o que é que mudou, portanto os números do legado em termos de construir um caminho de liberdade e de justiça social. Temos a nível demográfico, os alunos tiveram-se bastante tempo, e os que virão também irão ter-se com certeza, por causa de um aumento de esperança de vida. Reparemos aqui, só um pormenor, em 1960, a esperança de vida nos 63 anos. Isto hoje daria muito que pensar. Agora, aqui já há pouco tempo atrás, 2021, já a subir para os 81 anos e até com qualidade de vida. A questão da taxa de mortalidade materna, veja-se a queda abrupta das mulheres, que havia muitas mulheres a morrer a dar à luz, nomeadamente em casa, com as parideiras ou as habilidosas, que além de darem à luz também praticavam atos de aborto clandestino que levavam a uma mortandade feminina tremenda. O aborto praticava-se na mesma, mas de forma completamente desumana para a mulher, e que decaiu imenso com o advento da democracia. A taxa bruta de natalidade, o índice de envelhecimento, portanto a capacidade de viver mais tempo e com mais saúde. Depois aqui os números da família, da saúde, da educação. Vou ter também um minutinho, por causa da quebra tremenda de analfabetismo, do número de alunos sempre em crescendo matriculados no ensino superior, dos docentes associados, e aqui este gráfico que me é muito caro, muito querido, porque é uma queda abrupta. Em 1991, ainda com ecos ditatoriais, já algo distantes, mas que não se mudam da noite para o dia, 50% da população, falamos também de uma população envelhecida,
ainda sem saber ler ou escrever, ou então só saber assinar o nome. E agora aqui uma queda para apenas 5% da população, portanto é bastante digna de nota. E a questão da proteção social, que era praticamente inexistente, por exemplo, em 1960, as pessoas ficavam em puro desamparo, e agora quase 20%, em 2020, quase 20% da população é abrangida pela proteção da segurança social, de prestações sociais ou de subsídios. Portanto, haja agora uma demonização dos subsídios. Temos de perguntar, quando a pessoa realmente não tem fontes de rendimento, não ter qualquer ponte, de qualquer âncora de apoio financeiro, não será uma autoestrada direta, por exemplo, para a criminalidade. São questões que importa referir. Aqui este painel também tem estes dados e outros associados a cada uma destas temáticas através da descodificação do QR Code. E no final os alunos faziam efetivamente a resposta a um questionário, também um questionário de satisfação, mas um questionário a revelar conhecimentos, competências adquiridas e até o desenvolvimento de capacidades de empatia, de uma melhor compreensão, de um respeito pelas gerações que viveram esses anos, ou eu diria até sobreviveram a essa época, e da importância da democracia como algo que temos sempre e todos os dias de apoiar e de não deixar cair. Jornalismo livre e de proximidade. Uma voz plural e que abrange todas as áreas da comunidade. Do ambiente à cultura, passando pelos negócios e pela política, até à sociedade e saúde. O Cidadão. Informação independente, clara e objetiva.